Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de História. Você certamente já ouviu falar do Zumbi dos Palmares, mas e de Dandara dos Palmares? Você conhece essa mulher negra que marcou a história do nosso país? Já utilizou a biografia de Dandara para ensinar conteúdos históricos? Fique conosco até o final desse vídeo, que você terá acesso a discussões teóricas, metodologias, exercícios e tudo aquilo que é necessário para uma aula crítica de história. Queremos discutir ideias que balizam o nosso trabalho. Por isso, o nosso canal tem entrevistas com vários especialistas para ser esse lugar de diversidade. São saberes produzidos e partilhados de forma coletiva. E se você tem uma prática pedagógica ou uma pesquisa acadêmica, poderá ser entrevistado aqui no canal. Basta enviar um e-mail para fatimapires@ufrj.br que teremos muita satisfação em conhecer o seu material e divulgá-lo. Então, você está esperando o quê? Faça parte desse projeto, se inscreva no canal Histórias para Todos e ative as notificações. E vamos agora debater as invisibilidades históricas das mulheres negras que marcaram a nossa história. Vamos falar de Dandara dos Palmares. Nós sabemos que a trajetória dos afrodescendentes no Brasil não tem sido nada suave. Além da escravidão e seus resquícios, que até hoje deixaram sequelas, foi sendo produzido toda uma lógica de invisibilidades. Por exemplo, o símbolo do Dia da Consciência Negra, o Zumbi dos Palmares, foi incluído no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria apenas em 1997. Esse livro fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, que reúne os nomes dos nossos principais vultos históricos. Perceberam que o Panteão tem um formato de pomba? Simboliza também a luta desses heróis para garantir a paz para gerações futuras. Mas por que Zumbi dos Palmares só foi incluído no rol dos heróis da pátria em 1997? Ou seja, 11 anos após a criação desse memorial. Naquele contexto, vivíamos o momento dos primeiros anos após a nossa redemocratização. E o movimento negro teve bastante influência nas lutas por democracia, articulando essas lutas ao anseio por maior representatividade e valorização da identidade negra. Por isso, a figura do Zumbi dos Palmares foi recuperada como um dos símbolos do movimento negro e da luta por democracia, que inclui o direito às diferenças culturais e o reconhecimento da cultura afrodescendente no Brasil. Mas se Zumbi dos Palmares levou 11 anos desde a criação do memorial para constar dos heróis da pátria, Dandara levou muito mais tempo. Ela apenas foi incluída no dia 25 de abril de 2019, ou seja, com 22 anos de diferença em relação ao Zumbi dos Palmares. Meus colegas, a luta antirracista é grande e existem várias frentes de batalha. Os estudos feministas nos falam sobre o conceito de interseccionalidade. Então, falar de mulheres negras na história é desconstruir visões do passado e equalizar injustiças históricas, articulando outras lutas necessárias. No mesmo dia em que Dandara dos Palmares foi homenageada através desse livro, compondo parte da nossa memória oficial, temos também outra personalidade negra que marcou a nossa história, sendo incluída no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, a Luísa Maim, que era mãe do escritor Luiz Gama. Não perca os nossos próximos vídeos, pois iremos falar sobre como Luísa Maim teve papel importante na revolta dos malês.
Uma dúvida que é muito recorrente é o significado do nome Dandara. Não há formalmente uma origem etimológica para o substantivo Dandara, e você vai encontrar um grande volume de informações associando o nome Dandara com a personalidade guerreira de quem estamos falando nesse vídeo, que foi uma das líderes do Quilombo dos Palmares. Mas, e a primeira Dandara? Não teve uma origem para o seu nome? Eu tenho uma hipótese que quem tiver interesse pode seguir algumas pistas para comprovar e, quem sabe, ampliar as pesquisas sobre a própria Dandara dos Palmares. O povo negro, assim como o povo hebreu, são povos diaspóricos, ou seja, povos que migram e se movimentam pelo mundo. E em algum momento pode ter havido algum encontro numa perspectiva de interculturalidade. Assim, teríamos uma junção de duas palavras em hebraico, entre Dan de Daniel, que significa Deus é meu juiz, ou em outro sentido, apenas Deus poderá me julgar. E Dara. Dara significa aquela que possui um coração de sabedoria em hebraico, ou aquela que é uma joia de saber. Explorar o significado dos nomes pode ser um ponto de contato com os nossos estudantes. Eu também gosto de trazer a biografia das nossas personalidades negras que marcaram a história do Brasil, falando a partir dos lugares de memória das cidades dos estudantes e relacionando as identidades culturais com as histórias mais amplas. Isso é importante porque busca dar conta do patrimônio cultural da nossa cidade e ampliar a noção de pertencimento dos nossos jovens. Um bom questionamento para os estudantes, para quebrar o gelo e iniciar a conversa, despertar o interesse de modo espontâneo, é perguntar se eles frequentam a pracinha de sua vizinhança. O que eles acham da praça? A praça é um lugar de convivências, de relacionamentos, mas a praça é também um lugar de politização, de resistências. São tantas narrativas expostas e outras escondidas. Na Praça 11 temos, por exemplo, o monumento ao Zumbi dos Palmares. Mas nenhuma menção a Dandara dos Palmares. Outra invisibilidade. Imaginem só, um casal muito apaixonado e unidos pela luta em favor da liberdade. É uma história romântica, mas também de suspense. Afinal, quando será que Dandara será lembrada ao lado do Zumbi dos Palmares? Essa história de afeto e de invisibilidades nos conta das violências contra o povo africano, que não aceitaram o papel de vítima. Ao contrário, eles resistiram e resistem até hoje, organizando várias formas de enfrentamento de modo coletivo, como, por exemplo, os quilombos e o movimento negro. Ambos não estão só no passado, se mantêm até hoje. No período da escravidão, quando não havia mais saída alguma, o suicídio era uma alternativa e uma resposta de resistência. As violências contra os africanos e seus descendentes foram e são institucionais, ou seja, o Estado e suas agências, de modo direto ou indireto, é responsável pelas opressões vivenciadas pelo povo africano e seus filhos. Reverencio esse povo de luta, do qual também faço parte, como fruto de um país plural. Hoje, as mulheres assumem um maior protagonismo na história e podem buscar inspiração em nossa ancestralidade africana, porque Dandara dos Palmares não foi apenas a esposa do Zumbi dos Palmares. É importante destacar outras faces dessa mulher guerreira. Ela era uma mestra em capoeira. Ela nunca jogava para perder e não entrava em uma negociação sem conseguir o que desejava. Por exemplo, ao lidar com escravocratas, não havia outra possibilidade do que a liberdade irrestrita do seu povo. Ela tinha posição de destaque no Quilombo dos Palmares. Ela era uma das líderes desse quilombo, ao lado do Zumbi, com quem teve 3 filhos. Dandara, de modo algum, foi uma pessoa submissa aos demandos da escravidão. E quando o Quilombo dos Palmares perdeu a batalha para a expedição de Domingos Jorge Velho,
para não retornar à condição de escrava, Dandara se jogou de um penhasco, abraçando a morte, mas nos ensinando o valor da liberdade. O mês de julho é um mês para comemorar, no sentido de memoriar em conjunto, o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. Por isso, em nosso canal Histórias para Todos, estamos realizando uma série de vídeos e entrevistas sobre o tema. No dia 25 de julho, temos também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que foi uma outra liderança quilombola. Faremos um vídeo sobre ela em nosso canal, mas temos também a entrevista com a professora Cristina Soares, que além de historiadora, é ilustradora e preparou um material pedagógico com o protagonismo de 3 mulheres negras: a Teresa de Benguela, a Mãe Bonifácia e a Maria Taquara. Nós acreditamos que vidas negras importam. E se você também acredita, compartilhe esse vídeo. Vamos incentivar e contribuir para que essa temática venha a ser abordada em nossas salas de aula. O nosso conteúdo é para incentivar reflexão e ação. Vamos juntos! Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe e participe nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.